A gente está vendo um fenômeno incrível. Em cima aqui de mim tá sol, como vocês estão vendo, o sol acabou de abrir, o céu azul e ao mesmo tempo atrás de mim tem uma tempestade gigantesca chegando. Esse fenômeno se chama em hebraico shitafon, que são inundações, enchentes relâmpago. O que acontece é que na região das montanhas, por exemplo, das montanhas de Jerusalém ou da região de Arad, chove e essa chuva ela vai se reunindo e ela cria rios com cachoeiras, e a gente vai ver ainda as cachoeiras hoje, e elas vão desembocar no Mar Morto. E esse fenômeno ele pode ser lindo, mas também perigosíssimo. Por quê? Imaginem um dia vocês estão aqui no deserto, o sol azul, o dia está bonito, as pessoas estão aqui passeando e de repente, sem ver e sem ouvir nada, o rio começa do nada. E o rio pode arrastar qualquer pessoa que esteja caminhando dentro do leito dele. Aqui o leito é estreito, mas tem pontos que o leito pode ser mais de 100 metros. E por isso, infelizmente, pessoas desavisadas que não conhecem a região acabam às vezes caindo nessas armadilhas. E às vezes mesmo pessoas que são daqui, que deveriam conhecer, elas acabam sim sofrendo acidentes. A gente teve uma grande tragédia que aconteceu aqui na região em 2018, no rio Safit, quando uma escola de ensino médio estava fazendo um passeio aqui pela região e 10 crianças foram arrastadas e faleceram numa dessas tempestades. 10 mortos e mais de 35 feridos. Então, realmente, essa é uma das tragédias que aconteceu aqui e praticamente todos os anos vidas são perdidas. Então, pessoal, quando vocês vêm visitar Israel e também outros lugares do mundo, sempre prestem atenção nos noticiários locais para não correr risco. Mas, esse fenômeno é novo? Não. Esse fenômeno existe desde os tempos bíblicos. A gente pode ver isso também pela passagem do segundo livro de Reis, quando 3 reis estavam aqui na região, o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, eles se juntam para lutar contra o rei de Moabe. Vejam agora o mapa, pessoal. Então os 3 reis, eles vêm até o deserto e eles estão aqui, os soldados junto com os reis e os seus animais por 7 dias no deserto, sem água. E eles começam a realmente ficar desesperados, porque água é vida. E está escrito o seguinte na Bíblia: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas? E então os reis se perguntam o que fazer. E eles vão até Eliseu, o profeta. E ele fala o seguinte: e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ele fala de muita água que vai chegar na região, água suficiente para todos os soldados e os seus animais, e eles não vão ver nem ouvir ela chegando. Eliseu conta a eles que a água vai chegar através de um shitafon, e esses shitfonot existem aqui até os dias de hoje. E agora a gente vai aproveitar que a gente trouxe o nosso drone, subir e acompanhar o rio e ver para onde ele vai. Nós parecemos os pontinhos vistos de cima, mas agora vamos seguir o rio.
Eu tô morrendo de medo de bater o drone em uma dessas pedras e derrubar ele e ele ser carregado pelo rio. Mas vejam que visão incrível nós temos daqui. E aqui nós já vemos as cachoeiras. Vejam a força desse fenômeno, que é lindo e assustador, pois a água no deserto é capaz de trazer vida, mas também destruição. É impressionante ver a força da água, deve até ser difícil de me ouvir com tanto barulho de água que tem aqui. Eu quero tocar nela, mas pessoal, a gente aqui no canal não se arrisca e por isso eu não vou chegar nessa parte, porque aqui o risco é a gente tocar e ser carregado, mas a gente consegue ver aqui do outro lado um pequeno riacho que se junta ao rio principal e aqui sim a gente consegue tocar. A água tá fria, a gente está literalmente tocando na água do deserto. E essa aqui é a fonte de vida dos tempos atuais e também dos tempos bíblicos. E vejam que as águas do rio estão se intensificando cada vez mais. E pensar que há poucas horas atrás esse local estava completamente seco. Mas as imagens que eu vou mostrar para vocês agora são as imagens mais chocantes do dia. E a gente está vendo o exato momento que o rio no deserto está renascendo. Vejam que o céu está completamente azul. A gente não consegue ver nem ouvir a tempestade, mas a água está chegando aqui, exatamente como o profeta Eliseu conta aos reis. E agora a gente consegue ver por que esse fenômeno é tão perigoso. Porque às vezes as pessoas estão passeando, viajando dentro do leito dos rios, ou às vezes eles nem sabem que é um leito de um rio, e o rio pode passar e arrastar eles. E também o segundo motivo, porque tem muitas vezes pessoas irresponsáveis que ficam próximas sem entender a força desse fenômeno.